dando sequência à nossa última conversa a respeito dos tratados internacionais, em específico de direitos humanos e a sua incorporação no nosso ordenamento jurídico, vamos continuar falando a respeito das fases de conclusão destes tratados. Falamos no vídeo passado das fases da negociação, da assinatura e da aprovação legislativa. Relembrando que nessas fases, então, não há prazo para que o Executivo envie o tratado assinado ao Congresso Nacional para que seja, então, deliberado a respeito, e tampouco há prazo para que o Congresso Nacional envie para o Executivo ratificar determinado tratado. E também comentamos a respeito da especificidade dos tratados de direitos humanos. Por quê? Nos tratados de direitos humanos, nós temos o parágrafo 3º do artigo 5º, que envolve um rito específico, que é o rito da emenda constitucional, para que esses tratados tenham o status hierárquico constitucional. Então, atenção, somente para os tratados de direitos humanos é válida essa norma. Os demais tratados vão ter status hierárquico de lei ordinária federal. Portanto, só no caso de tratados que envolvem direitos humanos que nós vamos ter o duplo status hierárquico, supralegal e constitucional. Os autores que criticam essa questão dos tratados terem essa diferenciação de hierarquia propõem que sejam considerados também constitucionais, mas materialmente constitucionais, esses tratados que não passaram por esse rito de aprovação especial da emenda constitucional. Por quê? Eles têm conteúdo constitucional, só não têm a forma, só não passaram pela forma constitucional prevista no parágrafo 3º do artigo 5º. Outra consequência interessante destes tratados que passaram, então, por esse rito, lembrando do vídeo passado, apenas 4 tratados internacionais passaram por esse rito até hoje, quais sejam a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o seu protocolo facultativo, o Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo. Uma consequência, então, também abordada a respeito é que esses tratados, então, que passaram por esse rito não seriam passíveis de denúncia. Lembrando que a denúncia é quando o Estado se retira do tratado, deixa de fazer parte desse tratado. Por quê? Porque sendo equivalente a uma emenda constitucional, ele também se tornará uma cláusula pétrea, conforme o artigo 60, parágrafo 4º. E, portanto, dispondo sobre direitos e garantias individuais, não poderia ser admitida a sua retirada, então, do nosso ordenamento, porque já estaria incluído no nosso ordenamento e realmente consolidado ali como uma cláusula pétrea, sob pena de responsabilização do presidente da República. Portanto, há também autores que defendem que, no caso de uma possível denúncia, deveria haver um projeto de denúncia a ser apreciado pelo Congresso Nacional e ser aprovado também pelo rito da emenda constitucional, ou seja, o mesmo rito em que o tratado internacional foi aprovado. Então, nestes termos, poderia, em tese, haver a denúncia deste tratado de direitos humanos, frisando sempre, nesse caso, estamos tratando de tratados de direitos humanos. Mas ainda não há decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa possibilidade dessa denúncia, de como ocorreria, portanto, ainda é um tema aberto no nosso ordenamento jurídico. Como já mencionado, não existe prazo, então, determinado para que o Congresso envie ao presidente da República para ratificação e tampouco o presidente fica vinculado a essa aprovação legislativa, o que também é muito interessante porque nos casos em que houve aprovação por 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa, vejam bem, ele pode sim ainda ser, digamos assim, engavetado e não ser continuado o processo de incorporação deste tratado no nosso ordenamento jurídico, pois não é vinculante. Portanto, é discricionário do Executivo. O Executivo é que vai decidir se ratifica ou não, se é oportuno ou não. E isso deriva da soberania do Estado, porque é um ato de soberania vincular-se ou não a um tratado internacional. Após, então, a aprovação legislativa, ou seja, depois que o Congresso deu o aval para que o presidente ratifique, se comprometa internacionalmente com esse tratado, o presidente ratifica, mediante o depósito deste tratado,
Se foi, por exemplo, no âmbito das Nações Unidas, o Secretariado das Nações Unidas é que vai ser responsável por guardar e receber esses instrumentos de ratificação. Então, o presidente ratificando deposita e no dia do depósito é que o tratado passa a ser vinculante para o Estado. Ou seja, em caso de descumprimento, haverá responsabilidade internacional do Estado. Quando o tratado é bilateral, a data, o momento em que ocorre essa vinculação é com a troca dos instrumentos de ratificação, pois são 2 países, 2 estados, então, portanto, ambos trocam os instrumentos de ratificação e, a partir de então, esse tratado passa a ser vinculante. Um exemplo que podemos dar é a Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi recentemente ratificada no ano passado, em 2021, em maio de 2021, pelo presidente da República, e, posteriormente à ratificação, no Brasil nós temos a fase da promulgação. Essa convenção, então, deve ser promulgada por meio de decreto executivo ou decreto presidencial e, assim, na sequência, publicada para que, então, haja o conhecimento de todos que o país está vinculado a essa convenção. É interessante notar que nós não temos previsão constitucional da promulgação de tratados. Nós temos previsão constitucional de promulgação de leis. Porém, em relação a tratados, a Constituição nada dispõe a respeito. Tanto é que alguns autores dizem que essa fase poderia ser dispensável. Ela poderia, então, passar da ratificação, que quando há ratificação, o Ministério das Relações Exteriores, então, publica com os seus atos, dentro dos seus atos no Diário Oficial, o que já daria também publicidade a esse ato. Portanto, poderia, em tese, dispensar a promulgação. Porém, não é o entendimento até hoje adotado no Brasil. Pelo contrário, nós temos o costume, já consolidado há bastante tempo, da promulgação dos tratados internacionais. Porém, o que isso pode gerar? Um lapso temporal entre a ratificação e a promulgação. A promulgação é quando o tratado internacional vai estar vigente internamente. A ratificação, como nós vimos, é o aceite internacional, é quando se torna vinculante internacionalmente. Mas para que ele possa ser realmente exigível dentro do nosso ordenamento jurídico, ele é então promulgado, é uma fase dentro aqui do nosso Estado. Assim, nós podemos ter um lapso temporal entre a ratificação e a promulgação, o que poderia, em tese, acarretar um descumprimento deste tratado enquanto o tratado ainda não foi promulgado aqui internamente. Suponhamos, então, no caso da Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi ratificada em maio de 2021, foi promulgada em janeiro de 2022. Nesse lapso temporal, se houvesse algum descumprimento dentro do Estado brasileiro em relação a essa convenção, existiria essa situação bastante peculiar de o tratado ainda não estar vigente internamente, porém o Estado já responsável internacionalmente. Por isso, existem críticas justamente a respeito, porque tampouco há obrigatoriedade, um tempo específico, um tempo estabelecido para que haja o decreto presidencial, o decreto executivo, após a ratificação. E, finalmente, nós temos a publicação no Diário Oficial da União do Tratado Internacional já incorporado no nosso ordenamento jurídico. No próximo vídeo, abordaremos o tema do controle de convencionalidade. Se ficou alguma dúvida a respeito dos temas abordados, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo que nós teremos o maior prazer em respondê-los. Muito obrigada!